O tema de hoje é um tema um pouco comum nas palestras espíritas, e ele consta do livro Lições para a Felicidade, um livro ditado pelo espírito Joana de Ângeles, à mediunidade de Divaldo Franco. Joana de Ângeles é um espírito elevado, um espírito sábio, e que na doutrina espírita, dentre muitas obras de valor, nos legou, continua nos legando a chamada série psicológica, onde converge os ensinamentos da psicologia humana com a da psicologia espiritual. Portanto, ao colocar neste livro, cujo título é Lições para a Felicidade, um capítulo destinado a esse tema pouco comum, como eu me referi, silêncio interior, há de se ter um motivo justificado e que nós vamos procurar levar à reflexão de todos. Um chamamento importante que ela faz em determinado ponto da mensagem, que não é curta, são 4, 5 páginas de um capítulo, é a seguinte: o silêncio interior é veículo, quer dizer, um meio de comunicação, de ligação. O silêncio interior é veículo precioso para conduzir o espírito às esplêndidas regiões espirituais, onde aure forças e inspirações para a luta diária. Então, o silêncio interior serve como um meio de ligação a regiões mais elevadas da vida que vão nos dar respostas por telepatia, por inspirações aos nossos problemas da luta diária. Cada um de nós, ao visitarmos uma casa espírita para ouvir uma palestra espírita, uma série de motivos principais e secundários nos trazem aqui. Muitas vezes, até aparentemente, não tínhamos motivo algum, e algo nos diz para irmos, tomarmos um passe, assistirmos uma palestra, e uma frase de uma palestra, de um palestrante, um parágrafo, um tema, atende a uma necessidade da nossa alma que não encontrávamos uma resposta para resolver aquele drama, aquele problema, aquela luta diária que temos de enfrentar. Então, essa mensagem de Joana, extremamente oportuna, porque a vida no mundo do século XXI, nos momentos que o planeta vive, que o país vive, numa capital, nas capitais, é de turbulência, uma turbulência da vida moderna, onde deslocamentos pelos meios de transporte nos tomam tempo, estamos sempre atrasados, sempre preocupados, ansiosos. Diante de um barulho do cotidiano. Então buscamos a casa espírita, ouvimos aqui uma palestra evangélica com ensinamentos morais, históricos do Evangelho, mensagens de Jesus. Aquilo nos penetra na alma e saímos daqui tentando colocar aquilo em prática de alguma coisa, mas falta, após tomarmos ciência dessa mensagem, descobrimos o quê? Falta um elo que nos ligue àquela mensagem ou aquelas mensagens que ouvimos para interiorizarmos ainda mais esses ensinos. É necessário criarmos um certo hábito, um hábito de vir aqui assistir a palestra, de vir tomar um passe. É importante, mas ainda ficará faltando esse elo. E aqui está essa mensagem que pode parecer já termos ouvido
esta ideia em outros livros do chamado autoajuda e etc. Mas aqui é uma mensagem vinda da espiritualidade que vai ter algumas convergências com outras que nós ouvimos. Mas aqui vem algo ligado a nosso progresso espiritual. Então, esse silêncio interior é um silêncio da alma, um silêncio da nossa consciência espiritual que devemos aprender a desenvolver nessa turbulência, ou mesmo numa quietude de uma cidade bem tranquila do interior. É necessário esse silêncio interior, como foi dito no parágrafo que eu citei anteriormente, como veículo precioso para nos conduzir a regiões mais elevadas. Imaginemos nós, diante de um telefone, querendo nos comunicarmos com alguém ou receber uma comunicação numa festa, num lugar tumultuado. Não seremos ouvidos e não ouviremos. É necessário um silêncio, sairmos daquele local para sermos ouvidos e ouvirmos. Joana de Ângeles, no entanto, nos diz que há três caminhos para desenvolvermos essa quietude da alma. Exercícios para aquietarmos o nosso pensamento, confiança irrestrita em Deus e a busca profunda do âmago do nosso ser. Parecem frases muito além da nossa capacidade, mas tudo se desenvolve pelo hábito, pelo exercício. Somos seres criados pelo Pai, racionais, inteligentes, amorosos, mas a nossa mente, o nosso espírito, acima da racionalidade, tem algo que o impulsiona, é a vontade. A vontade é a força que move o universo. Deus nos deu esse atributo para buscarmos a superação de nós mesmos. Somos seres bastante insatisfeitos, no sentido de termos uma certa consciência de que nos falta algo, nos falta um melhor conforto, nos falta estudar mais, nos falta amar mais, e por aí vamos. Nós fomos criados para buscar a nossa evolução, o nosso progresso. Porém, é necessário desenvolvermos também essa quietude, não nos deixarmos levar como joguetes das forças e das circunstâncias e da vida que temos. É necessário nós sermos senhores de nós mesmos. Eu sou. Eu sei o que sou. Como é difícil chegarmos a esse ponto, análises constantes, mas é necessário aquietar nossa alma, é necessário sairmos, às vezes, apesar, como ela diz, não ser necessário, mas chegaremos lá, é necessário sairmos daquele burburinho, ouvirmos, às vezes, uma música relaxante, adotarmos um livro que nos leve à reflexão da alma, parágrafo a parágrafo, linha a linha, que seja, tem que ser devagar, tem que ser meditado, pensado, para aquietar meus pensamentos, porque eu estou sob o impacto ainda das forças que me dominam e eu tenho que aprender a me dominar. Voltando aqui ao que eu disse no início, vindo aqui assistir palestra após palestra, como absorver isso se eu não fizer um tempo para aquietar-me e refletir sobre o que ouvi? Que seja uma frase, que seja um parágrafo, na minha velocidade, na minha capacidade de aprender, que é progressiva, como eu disse, nós fomos criados para o progresso, dependemos da nossa vontade e temos que darmos o tempo para nós, sabermos o nosso tempo, confiança irrestrita em Deus. Então, meus irmãos,
como nos diz Joana, após nós iniciarmos esse caminho, progredindo passo a passo que seja, de você criar o seu tempo, como muitos que estavam aqui antes, aguardando o início da palestra, ouvindo a música no fundo, se aquietando, se acalmando, nós vamos começar a estabelecer cada vez mais fortemente essa ligação com um plano mais alto. Ideias virão. Como eu vou receber essas ideias se eu estou com a mente tumultuada? Passarei a desenvolver a chamada intuição, que há uma diferença entre intuição e telepatia. Eu estou recebendo orientações espirituais, é uma telepatia, estou captando a mensagem. A intuição brota de um desenvolvimento nosso, não apenas dessa existência, de conhecimentos que nós temos também. Então, como nos diz Joana de Ângeles, não se torna necessário fugir do mundo para alcançar o silêncio interior. Pelo contrário, faz-se mais fácil vivenciá-lo em plena agitação do dia a dia, sem que isso se torne uma fuga da realidade, pois funciona como uma terapêutica, um tratamento da harmonia interna e da valorização das horas. Traduzindo isso, à medida que nós vamos progredindo, seja onde estivermos, aquela famosa paz, você cultuando esse silêncio, não se permitindo que o tumulto te envolva, né? Captando as mensagens, como dizia-nos Jesus, quando chegava, que a paz seja convosco, porque sabia que todos nós necessitamos desenvolver esse autocontrole, esse limite das coisas externas nos interferir em nós. E isso é um exercício contínuo, após um despertamento que a doutrina nos chama a atenção, por já sermos espíritos antigos neste mundo. Nós somos espíritos muito antigos neste mundo e já chegamos à hora de um despertamento em que começamos a entender o sentido da vida, que a morte não existe, que é necessário viver, renascer, morrer, e a vida continua para o meu progresso, que eu não vou perder meus entes amados, vou reencontrá-los pós-morte e depois quando voltarmos. O amor não se quebra, não acaba, o ódio sim. O ódio acaba, o amor nunca. O ódio acaba por uma mudança de posição, de compreensão das leis divinas. E muitas vezes essa consciência do que eu acabo de falar começa a brotar no silêncio interior, onde eu vou refletir, repetir aquela frase até compreendê-la. Depois de compreendê-la, é necessário aceitá-la, porque você compreender algo não quer dizer que aceita. Né? Eu compreendo como tudo isso funciona, eu perdi um ente querido, eu entendo, compreendo que a morte não existe, que ele vai continuar lá, mas eu ainda não aceito essa perda. É duro mesmo, mas é necessário vivenciar. Há um aprendizado teórico e há um aprendizado experiencial. A teoria nos ajuda para a nossa hora do testemunho, fruto natural das dificuldades que vivenciamos neste planeta, no nível que ele se encontra, de provas e expiações, em transição para a regeneração. O sofrimento, as dificuldades são obstáculos naturais para o nosso crescimento. E não é apenas ler livro após livro, ouvir palestra após palestra, sem absorver. É necessário, voltamos ao tema, o silêncio interior. Sem buscarmos o isolamento, como nos diz Joana, eu não adianta eu achar que, tudo bem, a minha vida está tumultuada, eu agora, nas férias de final de ano, eu vou para uma cidade, para uma praia, e aí fico bem. Ora,
você vai passar 335 dias esperando os outros 30 para se aquietar? Isso parece fora da nossa realidade, de ocidentais, de brasileiros, mas nós somos espíritos antigos, como eu disse. É necessário resgatar, às vezes, um conhecimento como esse adquirido em outra existência, ou desenvolver nessa existência esse conhecimento do ponto que paramos. Quantos de nós não conhecemos alguma pessoa para quem dizemos, olha, você nos transmite uma paz, uma quietude, a energia dessa pessoa foi se transformando, as vibrações pelo modo de ser que ela desenvolveu, na vivência do que ela lê, do que ela ouve. O Evangelho não se constitui num grande grupo de ensinamentos para se crer apenas, mas uma realidade que nós devemos viver. Por esses inúmeros mecanismos que nós vamos aprendendo a colocar em prática, a quietude é algo que ela nos chama a atenção. Para entender, às vezes é necessário o oposto. O que a inquietude, a não calma, nos leva a nos tornarmos seres ansiosos, preocupados, encolerizados, perdemos a linha facilmente e ficamos doentes. Nós proporcionamos ao nosso sistema fisiológico uma série de desequilíbrios que vão explodir em doenças, em desequilíbrios, em taxas acima das médias normais, hipertensão e por aí vai a lista. E ela nos fala isso com conhecimento que ela tem, que o silêncio interior, inclusive, contribui para o bom funcionamento fisiológico. Sem entrarmos no mérito aqui de colocações médicas. Ela resume tudo isso dizendo: o silêncio é uma necessidade imprescindível para a manutenção da saúde e da paz interior, equivalendo a um alimento que se absorve para a manutenção orgânica. Por meio de sua prática, são eliminadas algumas toxinas que envenenam o sistema nervoso central e o endócrino, propiciando melhor fluidez da energia que os vitaliza. Aprendendo a silenciar, nós aprendemos a ouvir melhor os outros, a participarmos de boas conversas, a tomarmos decisões mais acertadas, porque aprendemos a ouvir, a respeitar, a silenciar e saber a hora de falar, a hora de se opor, a maneira de se opor. O problema nunca é o que falar, mas o como falar. O como falar é a origem ou a solução dos problemas. Não é verdade? Então, parece um exercício esse do silêncio interior. Como eu disse no início, é um tema que não é comum, mas está no livro Lições para a Felicidade. Não podemos esquecer isso que eu estou repetindo. Lições para a Felicidade. Algo que parece tão não religioso, não tão teológico, não tão evangélico, mas é algo pragmático do dia a dia, que são medidas simples, que fazem parte de um caminho natural do espírito para adquirir aquela paz. Você não adquire a paz só lendo, só assistindo palestra, sem interiorizar. Você não vai caminhar 10 quilômetros se não começar com 1. É com exercício constante, bem assistido, etc. Como que eu não acredito nisso, palestrante, eu vou ficar aqui quietinho, mas amanhã estou agitado de novo e não me adiantou nada. É pelo exercício. Comece uma vez por semana, vai aprimorando, crie diariamente, se possível, pela sua vontade, um ato de disciplina para, eu vou levar 10 minutos, eu vou ler essa mensagem aqui, pensar em Deus, pensar em Jesus, me aquietar, me acalmar. Isso funciona.
basta treinar, exercitar para comprovar. E com isso nós vamos adquirindo, é verdade, uma serenidade, uma calma para agirmos. Acabamos nos tornando, desenvolvendo uma antena psíquica para captarmos intuições, orientações espirituais, para lidarmos com um parente difícil, um chefe difícil, um colega difícil, e a nós mesmos. Jesus, sempre que atendia as multidões que o buscavam em busca de consolo, de justiça, de compreensão, de pão e de paz, após o atendimento, ele retirava-se, é só ler os evangelhos, retirava-se daquela balbúrdia, isolava-se um pouco, a fim de encontrar-se com o Pai, com Deus. Isso não equivale a dizer que em qualquer momento ele se afastava da tarefa, mas ele procurava se aquietar, segundo Joana de Ângeles, que viveu com Jesus na época. Era uma das mulheres que acompanhavam os apóstolos, como consta nos evangelhos. Então, tratava-se de uma forma especial que Jesus tinha, como espírito elevado também, que já era de se recompor, ampliando ainda mais quando voltasse a sua capacidade de fazer o que já fazia. É necessário nos reabastecermos. Então, Jesus, se ele não falou nesse tema, ele exemplificou com suas atitudes. Então, no silêncio, ele orava a Deus, e no silêncio, reforçado pela sua elevação espiritual, voltava às multidões e continuava seu trabalho magnífico de acalmar os mentes e corações, curar as pessoas. Mas era necessário, como vimos, lemos, ele de vez em quando saía para também se recompor. Então, Joana nos fala: quando sentires que o desequilíbrio te sitia a casa mental e estás a um passo da queda, recolhe-se ao silêncio e reabastece-te de paz. Nós, normalmente, não acreditamos muito nisso, pela falta do exercício. Quando você começar a fazer, e é necessário uma certa frequência para fazer efeito, você começará a acreditar nisso. E funciona. Para concluirmos esse breve encontro, trouxe aqui, em complemento à mensagem de Joana, uma outra mensagem do Espírito Irmão José, que nos diz assim, o título é Consciência. Façamos, diz ele, bastante silêncio interior para ouvirmos a voz da própria consciência. Não provoquemos ruídos deliberados, a fim de não escutarmos os apelos da nossa própria consciência. Sendo a presença de Deus em nós, a consciência sempre nos adverte para o que é certo e o que é errado. Ninguém, portanto, pode dizer-se sem orientação pessoal para a vida. Algumas pessoas ignoram a voz da consciência para terem depois como se justificar quando chamados pela vida ao inevitável ajuste de contas. Quanto mais o homem se espiritualiza, mais se lhe torna audível a clara a voz interior. O remorso é a voz da consciência ouvida muito tardiamente. Quando consultada, a voz da consciência não se faz esperar e não dá margem a interpretações duvidosas. Finalizando, quem passa por cima de sua consciência compromete-se ainda mais perante as leis que regem a vida.